Olá, manutenção, tudo bem? Um ótimo ano para todos nós. Vamos começar falando de análise de vibração, mas de alguns conceitos básicos que é importante o inspetor, o analista, quem está começando nessa ferramenta e quem quer conhecer, saber esses conceitos, que são primordiais para a análise de vibração. Mas antes de começar, curtam os vídeos, compartilhem com os amigos, com os colegas de trabalho. Dê um like lá no canal do YouTube, me ajuda a divulgar esses vídeos o mais longe possível. As pessoas, chegarem nas pessoas que não têm conhecimento, que não chegam a um treinamento. Ok? Vamos começar. Quando eu falo em análise de vibração, é importante eu saber como se propaga a vibração através do equipamento. E qual é o melhor ponto de eu coletar esses dados? Para quem já conhece é básico, e quem não conhece? Quem está começando? Então é importante saber como eu faço essa coleta de dados. Se eu não é o inspetor ou o analista que está fazendo, mas tem uma pessoa específica para coletar os dados, essa pessoa tem que conhecer como se propaga a vibração. Tá? A vibração, todo equipamento, importante saber que todo equipamento rotativo, ele vai gerar uma vibração mecânica. E essa vibração mecânica, ela tem uma fonte geradora. É importante saber aonde é a fonte geradora para que eu consiga colocar o acelerômetro, captar o sinal de vibração em cima da fonte geradora. Quanto mais longe eu coloco o acelerômetro, eu vou perder informação da vibração, porque ela vai se dissipar na carcaça do equipamento, porque ela vai se movimentar através de ondas mecânicas até o ponto de coleta. Se eu coloco muito longe, eu vou pegar uma vibração dissipada, vou perder a informação. Se eu coloco em cima da fonte geradora, eu vou captar, ter o melhor sinal. Sabendo que a onda mecânica ela vai se propagar em amplitude e em frequência. Quando eu faço a coleta em cima do ponto correto, eu vou pegar essa fonte, essa vibração, ela na sua capacidade máxima de vibração. Aí eu vou transmitir esse sinal, o melhor sinal possível. Lógico, é importante, quando eu vou fazer essas coletas de dados, colocar o acelerômetro sempre no mesmo ponto, na mesma posição. Todo mundo que for fazer a coleta de dados nesse equipamento tem que saber aonde que é a posição que eu estou coletando. Quanto mais pontos eu pego diferentes nessa posição, nesse mancal, o que vai acontecer? Eu vou ter uma oscilação no meu histórico. Eu nunca vou ter um histórico confiável. Eu sempre vou ter um histórico irregular. Então é importante eu conhecer. Todo equipamento rotativo gera uma vibração mecânica. Toda vibração mecânica tem uma fonte geradora. E o ponto de coleta é em cima dessa fonte geradora. Aí quando eu coleto essa fonte geradora, que eu transmito para o coletor, lá no coletor ele vai fazer a transformada de Fourier. Vai pegar o sinal de ondas que está se propagando ali e transformar no sinal de frequência, onde eu vou fazer a análise lá no meu espectro, lá no computador. Tá? Então é importante eu saber os pontos de coleta, que eu não posso deixar o acelerômetro, bater o acelerômetro, não posso deixar o cabo balançando, eu tenho que ter todo o cuidado possível na coleta. Coleta entre 60% e 70% da análise de vibração, é muito importante isso. Eu conhecer esse sinal. Outra coisa muito importante é saber que todos os problemas, os defeitos que ocorrem nos componentes internos do equipamento são causas externas, são esforços externos que causam esses defeitos. Uma cavitação, um frechamento, um desbalanceamento, um desalinhamento, isso vai causar um defeito no componente interno do meu equipamento, um defeito no rolamento. Então eu preciso saber aonde que é a causa raiz que está gerando essa vibração excessiva e causando defeito no meu rolamento. É uma cavitação, eu preciso corrigir. É um fechamento, eu preciso corrigir. Tem um desbalanceamento alto, é importante eu corrigir. Tem um desalinhamento, se eu deixar um desalinhamento por muito tempo, mas está com 4, 5 milímetros de vibração. Esse 4, 5 milímetros de vibração por muito tempo, eu não vou acabar acontecendo o quê? Eu não vou fazer um simples alinhamento. Vai acabar acontecendo de eu ter que trocar um selo mecânico, um isolador de mancal, um retentor, componentes do acoplamento e até mesmo ter que trocar um rolamento, porque eu deixei
por muito tempo o equipamento em uma condição não favorável, uma condição que ela vai gerar um defeito no componente interno do nosso equipamento, que não é só o rolamento, são acoplamentos, são isoladores de mancais, são selos mecânicos. Então isso acontece e muito, então é importante eu saber a causa raiz. Conhecendo a causa raiz, eu consigo eliminar os problemas internos do nosso equipamento. Então todo defeito no nosso equipamento, ele tem uma causa raiz. E é importante eu chegar a essa causa raiz, eliminar esse problema. Um exemplo clássico, equipamentos que trabalham com inversor de frequência. Se o inversor de frequência ele tem descargas dessa corrente, e essa corrente ela vai passar pelo caminho mais fácil, que é pelo eixo do equipamento, e no eixo do equipamento eu tenho ali um rolamento. E se passa essa corrente pelo rolamento, ela vai danificar ali, vai danificar o meu rolamento. Normalmente vai danificar as pistas. E eu vou ter uma falha prematura do equipamento. Então é importante, nesse caso, eu verificar o aterramento, tanto das bases como do equipamento, verificar o chaveamento do inversor, verificar se no motor tem a escovinha ali para inibir essa passagem de corrente parasita. E o principal, o equipamento tem que estar bem lubrificado. A lubrificação é essencial, que ela também inibe essa passagem de corrente, ela é um isolante. Se eu tenho o equipamento bem lubrificado, eu também vou inibir essa passagem de corrente parasita. Então é importante eu conhecer um pouco os conceitos de análise de vibração. Então são todos esforços externos que vão causar defeitos nos nossos componentes internos dos equipamentos. É importante essa base na análise de vibração eu conhecer. Então, estudar análise de vibração é um conceito muito importante, porque tem sempre coisas novas aparecendo. Sempre tem coisas novas aparecendo. Olha, um engrenamento. Se eu tenho um problema de engrenamento, quais são as causas de um problema de engrenamento? São esforços excessivos, esforços externos. São erros de montagem. Ou deixei o ajuste com muita folga ou com muito aperto. Isso vai danificar meu engrenamento ou o rolamento. Se for o rolamento, eu vou acompanhar isso lá na análise de vibração. Porém, eu tenho que saber como foi feito o ajuste. Eu tenho que acompanhar a recomendação do fabricante. Se o ajuste foi feito inadequado e gerou um defeito, eu vou olhar lá no meu espectro e acompanhar essa evolução. No rolamento, os defeitos da pista, do elemento girantes e da gaiola. No engrenamento, eu vou acompanhar o defeito do engrenamento, que vai aparecer para mim. Eu vou calcular qual que é a frequência de engrenamento e acompanhar essa evolução. Porém, eu tenho que saber alguns conceitos, que são harmônicos, quantos harmônicos eu quero pegar desse engrenamento, o que são bandas laterais, como se aparecem essas bandas laterais no engrenamento, saber que quanto maior o número de bandas laterais, maior é a criticidade do meu equipamento, mais crítico ele está, esse defeito. Mas não é só a quantidade, as suas amplitudes. Se eu tiver com amplitudes muito altas dessas bandas laterais, eu também tenho equipamento com uma criticidade muito alta de defeito. Eu preciso saber dessas informações, conhecer esses detalhes dentro da análise de vibração. Quantas harmônicas eu quero pegar ali do engrenamento? Quantas harmônicas eu quero pegar do rolamento? E a configuração do espectro, a resolução do espectro. Como que eu tenho que saber essa resolução? Então são conceitos que eu tenho que saber dentro dessa ferramenta. Não é só pegar o acelerômetro e ir lá, bater o acelerômetro lá e coletar dados, e olhar lá um espectro e achar que sabe tudo. Eu tenho que saber todos os passos. Eu tenho que saber fazer as configurações, fazer os cálculos. Eu tenho que ter um histórico confiável. Eu tenho que estar com meus níveis de alarmes bem ajustados. Então, esses conceitos básicos é muito importante dentro da análise de vibração. Isso é o nosso início de ano.
Curtam os vídeos, compartilhem com os amigos, com os colegas de trabalho. Vamos divulgar essa ferramenta tão importante para a manutenção. Esses conceitos nós vamos falar bastante ao decorrer do ano, mas também vamos falar de problemas muito importantes encontrados dentro da análise de vibração, para que possamos fazer um bom trabalho. Até a próxima, manutenção!